Senhor Jesus, irmãos, eu quero começar a falar da Bíblia. Só que antes de falar da Bíblia, eu vou começar cantando da harpa. O hino 16, vou cantar aqui para vocês. Hino 16 da harpa. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontro. Nada fiz em vão, seus dias que lhe possa apresentar. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor me apresentar? Não mais temeria a morte, vencerei por só estar. Qual será a minha sorte, se no seu vazio entrar? Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá, entrando como irei ao Salvador. Quantas almas irá levando para me ouvir ao Senhor? Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor me apresentar? Do pecado prisioneiros, pensei em anos vão lavar. Quem me dera revelar para servir ao meu Senhor. Amém, irmãos? Eu quero só um pouquinho da harpa, por causa que o hino é meio difícil de cantar. Só que eu vou ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Vou ler aqui no capítulo em Mateus. Vou ler aqui em Mateus. Rapidinho, irmãos, bem rapidinho. Vou ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 28. Olha o que fala aqui, ó. E aconteceu que, incluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava-os com autoridade, e não como os escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Ela ficou purificada da lepra. Amém, irmãos? A palavra que fala que no versículo 28, fala assim, a primeira vez, ó. E aconteceu que, incluindo Jesus deste discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, por quando ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele começa a pregar a palavra para os seus discípulos. Jesus começa a ter um ensinamento da palavra, para os discípulos, eles entenderem a verdade, para eles entenderem a verdade doutrina do Evangelho, por causa que Jesus, ele estava lá para poder ensinar, para poder pregar e também curar e também batizar, porque a palavra fala que quando Jesus ele estava no Getsemane, ele estava orando, ele estava se jogando a sua alma para o Pai no Getsemane. Só que a Bíblia fala que Jesus ele começa a chegar no Getsemane e Jesus fala assim: vocês vão ficar aqui para poder vigiar comigo. Só que os discípulos começam a dormir, os discípulos começam a pegar no sono, para poder eles ficarem dormindo.
Só que a palavra fala que Jesus, ele começa a orar, a se lamentar para o pai dele, que é Deus, Jeová Jireh. E a Bíblia fala que Jesus, quando se ajoelha, começa a orar, começa a clamar ao Deus dos céus, começa a pedir coisas boas, bonitas para o pai dele. Mas para falar que os discípulos, quando Jesus está orando e começa a voltar para trás, Jesus poderia ver o que está acontecendo lá fora. Jesus começa a chegar lá fora lá e fala assim: mas você está dormindo por quê? Por que você está dormindo? E para falar que Jesus começa a falar para eles: você não pode vigiar nenhuma hora, porque os que eu estou orando aqui, da 1 a 2, a 3, e você está só dormindo, está só morrendo no sono, por que dorme? Aí o discípulo falou assim: o sono é pesado, não dá para aguentar. Só que lá no capítulo 5 de Jeremias, fala que Jeremias, ele tem aviso, Jeremias, ele tem um aviso de falar assim: eu estou indo pregar, eu estou indo numa cidade pregar a palavra, que é Jerusalém. É uma cidade grande, é uma cidade que é com muitos habitantes lá, que moram lá. Só que quando Jeremias começar a chegar lá na cidade de Jerusalém, Jeremias começa a se lamentar, por causa que o povo começa a ficar triste, por causa que não quer ouvir ele, é uma mensagem, não quer escutar o profeta de Deus, Jeremias. Só que Jeremias começa a ficar naquela palavra de ficar andando na praça, começar andando na rua, para poder começar a conhecer, para poder procurar uma ovelha, para começar a salvar ela do pecado e das coisas erradas. Porque no capítulo de Jeremias, fala que Jeremias está há muitas horas andando pela cidade, querendo pregar a palavra, só que não acha nenhuma pessoa que ele pode procurar pregar. Só que se você for lá no capítulo 11 de 1 Reis, fala que Salomão, ele tinha 400 mulheres. Só que Salomão, ele tem um templo. Salomão ele tem um templo bem grande. Salomão tem um templo gigante para poder estar com eles. Salomão ele começa a ter uma vida que é poder orar, pregar a palavra para as ovelhas. Só que Salomão, ele começa a chegar numa cidade que ele começa a ter conhecimento com as mulheres lá, e ele arruma vários lá para poder ser dele. Só que a Bíblia diz, 1 Reis, para que Deus chama a Salomão. Jesus chama a Salomão e você, Salomão, você é meu filho ungido. Mas por que está pecando? Por que tem mulheres? Aí Salomão começa a falar assim: agora que eu estou com mulher, por que Deus está comigo? Eu pergunto, porque Salomão está em pecado. Salomão começou a pecar. Salomão começou a praticar atos que não era de Deus naquela cidade. Só que lá, no mesmo livro, fala que Salomão, ele começa a ficar pecando, começa a ficar no pecado das coisas erradas, que é pecar, que é fracassar, que é errar. Só que no capítulo 2 de Jonas, fala que Jonas está no capítulo 1. Jonas começa a viajar pela uma cidade chamada Tarsis. Tarsis é uma cidade de divisa contra
contra Nínive. Só que Jonas, quando ele tem um desejo de pregar em Nínive, só que Jonas ele começa a ficar triste, começa a se derrubar o teu rosto para fracassar, né? Por causa que ele começa a ficar fraco, a ficar tipo, Deus me mandou ir para lá, só que eu não quero ir, porque agora eu quero morrer para poder não pegar em Nínive. Só que Deus, quando Jonas fala assim, você vai pregar em Nínive. Aí quando Jonas ele vai chegar em Nínive, Jonas começa a se atirar o teu corpo para o mar, começa a tirar seu corpo na terra e também se afundar na água. Aí Deus permite que Jonas ele seja engolido pela uma baleia. Aí tu fala que quando Jonas começa a ser engolido, a Bíblia diz que Jonas, no capítulo 2, começa a orar. Jonas começa a se lamentar. Jonas começa a ficar assim arrependido do ato que ele começou a ter com Deus e pelo pecado que ele fez lá. Só que a palavra fala que Jonas ele começa a te dizer por causa que na minha colocação ele diz assim, não me fala. Eu penso que ele fala assim, eu não deveria ter feito isso. Eu não sei porque que eu fui para do barco. Não sei porque que eu fui querer pedir a morte para poder chegar. Só que Jonas começa a ficar se lamentando por causa que ele começa a ficar nos atos do erro da pecaminosidade. Só que Jonas, no capítulo 2 ainda, ele começa a orar. Aí depois Deus ele fala assim, Jonas, você vai ficar 1, 2, 3 dias dentro da baleia. Aí Jonas fala assim, Deus, mas só que eu fiquei 1 e 2 dias, por que 3? Aí Jesus diz, só porque você ficar 3 dias dentro da baleia, é por causa que você queria se atirar no mar, você queria se ficar totalmente arrancado no mar, para poder cair na água. Só que a palavra fala, a Bíblia diz que Jonas, ele começa a fazer o quê? Começa a orar. Um dia, outro dia, até chegar ao terceiro dia. Aí a palavra fala que Jeremias, lá no capítulo 50, que eu voltei lá, capítulo 50 de Jeremias, fala que Jeremias, ele começa a procurar ovelhas. Só que Jeremias, quando ele procura ovelhas, Jeremias, ele está vindo embora. A Jeremias, ele encerra a missão. Aí depois também tem um outro homem chamado Neemias. Neemias, ele é um homem que começa a dizer assim, agora eu estou triste, agora eu estou abatido e também quebrantado nessa cidade. Aí Deus fala assim, mas por que Neemias? Porque Neemias. Aí Neemias começa a falar assim, por causa que o muro está totalmente incendiado pelo fogo. O muro está incendiado, está sendo quebrado, por causa que agora a cidade de Jerusalém vai acabar e vai estragar e vai ficar sendo arrebentada. Só que a pessoa que Neemias começa a sentar no murinho e começa a orar. Mas só que Neemias, ele ora um pouquinho só, aí depois ele começa a chorar. Aí depois disso Deus, ele chega até Neemias, aí fala assim, Neemias, não chores, por causa que a cidade que ia acabar, que ia ser estragada pelo fogo, agora não vai mais, por causa que quem guarda a tua vida, quem guarda a tua chamada, não é o povo que está incendiando o muro, que está acabando com a cidade, mas só que eu, Jesus, que tomou conta desse povo que é da minha vida. Só que Deus,
falou lá em Jeremias capítulo 3, assim, clama a mim e eu, Jesus, te responderei. Só que lá no capítulo 8 de João, fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto, vocês devem estar se perguntando assim, por quê? Por que será que deve clamar? Porque deve ficar naquela tristeza lá, para poder ser no pecado, ser no fracasso, para que eu vou voltar para a igreja. Por causa que a igreja é um lugar de renovo, é uma coisa espiritual e também cresce na fé, e cresce na renovação da palavra, porque a igreja não é um lugar de você bagunçar, parar e também errar, para você crescer e vencer a prova, por causa que Deus, Ele quer que você tem coisa boa. Mas Deus abençoe vocês. Eu fico na paz de Jesus, tá? Deus abençoe vocês. E até mais outro dia. Pode, Senhor.